Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Aqui é o intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu mudei de cenário de novo, porque eu vou falar, cada dia é mais difícil gravar vídeo. Eu tentei gravar ali na cozinha, mas é barulho de cachorro, é barulho ali no supermercado que está ao fundo, então cada dia fica mais difícil para a gente gravar algum vídeo tentando trazer algum conteúdo sobre a palavra de Deus, né? Porque aqui, por exemplo, nessa área que eu tô, toda hora passa carro, caminhão e barulho de moto, né? Barulho de carro. Eu creio que a gente tem que se isolar, né, gente? Gravar numa roça ou fazer um estúdio futuramente, porque cada dia fica mais difícil pra gente gravar um vídeo, até por conta do barulho, poluição sonora, é complicado demais. Meus irmãos, eu vim hoje esclarecer a dúvida de um inscrito que se chama Eduardo Ramos. Ele deixou um comentário lá no meu canal, no meu último vídeo, porque eu percebi, parece que ele tem dúvidas a respeito do que é doutrina e do que é usos e costumes, né? Eu percebi lá alguma coisa, ele fez algum questionamento. Mas ele que se questionou, né? Você faz uma confusão do que é usos e costumes e doutrina. Aí ele perguntou a diferença. Meu irmão, uma vez eu já deixei na minha comunidade a diferença entre usos e costumes e doutrina, mas eu vim aqui e gravei esse vídeo para esclarecer essa dúvida sua. Usos e costumes é algo que ele é muito local, não é algo que você diz que é universal. Você tem que entender que a doutrina é uma particularidade que ela é universal, ela se aplica para todos. Agora, usos e costumes, não. Ela é mais local. Eu vou tentar te explicar aqui em poucas palavras para você entender. Vamos supor que agora você está no Brasil. Você sabe que é um costume do Brasil os homens vestirem calça e as mulheres vestirem calça também ou usar saia, né? Então, você como eu, que nós somos brasileiros, a gente sabe o costume de roupa que é adequado ao nosso país. Mas se você for para o Japão ou for para algum país ou cidade lá do Oriente Médio, daquela região da Ásia, do Oriente Médio, né, ir para a Arábia Saudita, ir para Israel, ir para o Sudão, você vai ver que a cultura lá ela é diferente. Então as roupas, os tipos de vestimenta que a pessoa vai aderir, né, são diferentes até mesmo para frequentar um templo religioso. Se você for para o Japão, também vai ser a mesma coisa. As características das roupas que essas pessoas vão vestir para frequentar... Olha o barulho, gente. Para frequentar um centro, um templo religioso também. Então, cada país tem a sua cultura. E a partir dessa cultura que as pessoas vão ter os seus costumes. Vai ter um tipo de utilização de roupa e os costumes que serão arraigados. Então, os usos e costumes, ele é mais local. Ele é mais local. Agora, a doutrina, ela é mais universal. Eu vou falar uma coisa para você... Com todo respeito, eu não sei se parece que você é um crente da sã doutrina. Eu vou dizer para você aqui uma coisa. Eu me considero da sã doutrina também, porém a sã doutrina bíblica, como sempre eu tenho falado, sã doutrina bíblica. Você já percebeu, meu irmão, que aqui na plataforma, muitos canais não têm respeito com essa sã doutrina que é pregada aqui na plataforma, principalmente essa sã doutrina que vai para os usos e costumes. Eu vou te explicar por quê. Na verdade, isso que esses irmãos pregam, a gente não pode nem chamar de sã doutrina. A gente deveria chamar de usos e costumes, porque sã doutrina não tem de nada. Não tem nada de sã doutrina. Quem lê a Bíblia, quem lê a palavra, sabe que sã doutrina que está se referindo aqui tem outro contexto. Tem um contexto de se meditar, principalmente no Novo Testamento, com os ensinos de Jesus, com os ensinos do apóstolo Paulo, com os ensinos dos apóstolos e discípulos que deixaram as cartas, os livros e os evangelhos aqui no Novo Testamento. Então a sã doutrina bíblica tem a ver com isso. É não pregar esse jugo pesado que esses outros canais de usos e costumes aqui prega. Como se a salvação fosse a coisa mais difícil... Olha o barulho, gente. Como se a salvação fosse a coisa mais difícil de ser conquistada. Eles colocam... Porque Jesus falou...
Jesus disse: o meu fardo é leve e suave. Então esses canais de usos e costumes que pregam esse jugo pesado, que sempre colocam, dificultam o acesso para a salvação, esses canais, na verdade, a gente chama por respeito. Mas eles não deveriam nem ser chamados de sã doutrina, canais de sã doutrina, porque eles não pregam a sã doutrina que está na Bíblia. Eles pregam, na verdade, são usos e costumes, são doutrina de homens e doutrina de demônios. Eu vou explicar por que é doutrina de demônios que eles pregam. Porque eles não se baseiam na Bíblia, eles se baseiam mais em experiências espirituais, principalmente de arrebatamento de céu e inferno. E eu te mostro na Bíblia o que acontece com todo crente que traz aqui na plataforma seus ensinos baseados em experiências espirituais. Eu vou ler lá em Timóteo. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Isso aqui não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala, viu? Então, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, nos diz assim: mas o Espírito, o Espírito aqui está em maiúsculo, quer dizer o Espírito Santo. Mas o Espírito expressa... Deixa o carro passar, gente, que o barulho está demais. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, esses canais, que pregam essa sã doutrina, por que a gente coloca entre aspas? Porque os canais que estudam a Bíblia, que leem a Bíblia, pregam a palavra, refutam heresias, eles falam sã doutrinas, às vezes eles não respeitam mesmo, a verdade é essa. A gente fala ainda por questão de educação, mas a gente não respeita esses canais falando que eles trazem a sã doutrina, porque eles trazem o quê? São usos e costumes. Deixa eu pausar aqui por conta do barulho, gente. Ô, gente, eu tive que mudar aqui o local porque o barulho ali fora tá pior. Aqui tava um barulho também, mas melhorou, graças a Deus. Então, continuando aqui, meus irmãos, os canais que tem aqui na plataforma, que muitos inscritos chamam de canais das trevas, canais de fofoca, canais do diabo, que é assim que os pessoal da sã doutrina, eles costumam chamar os outros canais dos irmãos aqui. Então, o que acontece? Esses irmãos ainda chamam de sã doutrina porque eles leem Bíblia, gente. Vocês podem falar o que quiser, mas esses canais, os irmãos, eles têm um costume de ler muito mais a Bíblia do que os próprios canais desses que falam que é da sã doutrina. Por que eu falo isso? Porque os canais que se dizem que é da sã doutrina, dos usos e costumes, aí, que prega mais o jugo pesado, que fica pregando mais sobre vestimentas, batons, essa questão de santificação interior, eles não trazem uma mensagem baseada na palavra. Quando eles trazem, eles distorcem, ou então trazem mais o quê? Experiências espirituais, Fala que esses irmãos não entendem os mistérios de Deus, tudo deles é isso. Vocês podem perceber a falácia desses irmãos aí que pregam os usos e costumes, que eles não falam de Bíblia, eles só vêm falar, Só crê quem é espiritual, só crê os mistérios, só fala isso. Eles não trazem aqui na plataforma uma mensagem dentro da Bíblia. Tudo deles é trazer experiência espiritual, é falar dos mistérios de Deus, é falar de experiência do céu e do inferno, é falar de Satanás, de demônio. Então, os canais aqui da plataforma, os canais de refutação, os canais que denunciam falso profeta, heresia, os canais que fazem resenha, eles ainda, eles ainda respeitam muito, no sentido assim, eles respeitam muito ainda esses irmãos que possuem canal, que ficam pregando jugo pesado aqui. Por quê? Porque, na verdade, eles não estão pregando a sã doutrina bíblica, A gente nem poderia chamar de sã doutrina esses canais, Poderia falar canais de usos e costumes. Canais de uso. Eu, por exemplo, eu vou ser sincero, daqui um tempo, eu nem vou chamar esses canais de sã doutrina.
É tanto que toda vez quando eu cito, eu coloco entre aspas, né? Mas tem muitos canais aí que já fala sonsa doutrina, doutrina de Satanás, porque a gente sabe que essa doutrina que esses irmãos estão pregando aí, isso é jugo, isso é usos e costumes do jugo pesado. Aí misturou a doutrina de homens, porque eles só falam de veste exterior, eles se preocupam tanto com essa questão de veste exterior, que eles não trazem nada que edifica através da palavra, né? Tudo deles é experiência sobrenatural. É que a pessoa foi no inferno, foi no céu, mistérios de Deus, só prega isso. E igual eu tenho sempre falado, o cristão verdadeiro, ele prega a palavra, ele traz uma mensagem baseada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o certo, para falar a verdade, o certo era esses canais nem serem chamados de sã doutrina, eram ser chamados de canais dos usos e costumes do jugo pesado. Para falar a verdade aqui, porque quando a gente chama esses canais de sã doutrina, está até ofendendo a doutrina bíblica, a doutrina que está na Bíblia, a sã doutrina que está na Bíblia. Porque a sã doutrina bíblica não tem nada a ver do que esses canais propagam e não. Aí muitas pessoas falam, irmão, ultimamente você está batendo muito pesado na sã doutrina. Eu não estou batendo pesado, eu estou falando a verdade, o que há na palavra. Eu não posso trazer uma doutrina de homens e jogar e ensinar para falar que é uma doutrina de salvação, porque não é. Não é uma doutrina de salvação. A doutrina de salvação, ela tá alicerçada em Jesus Cristo, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Esses canais do jugo, dos usos e costumes do jugo pesado, o que eles fazem? Primeiro, eles praquejam, jogam maldição, não falam do amor de Jesus, eles não gostam de ser questionados e tudo deles é baseado em quê? Em experiências. Quando eles vêm trazer um ensinamento aqui, começam a falar de mistérios de Deus, tudo deles é isso. Eles menosprezam a palavra, eles dão mais valor a essas experiências do que na própria palavra de Deus. Então, essa dúvida que eu estou esclarecendo para você aí, acho que é Eduardo Ramos, o papel até sumiu com o seu nome, mas acho que é isso mesmo, Eduardo Ramos. Você tem perguntado a diferença entre doutrina e usos e costumes, é isso. A doutrina, ela é universal. A sã doutrina, que é doutrina sadia, baseado na Bíblia, ela é universal, ela pega todos os crentes, né, que estão verdadeiramente seguindo a Jesus. Aí outra pessoa me perguntou, irmão, mas o jeito que você prega, você diz que dá a entender que é para liberar tudo. Que o crente pode andar de qualquer maneira. Deixa eu te falar aqui. A palavra de Deus fala que nós devemos obedecer e santificar em espírito, alma e corpo. A ordem é primeiro espírito, depois alma e depois corpo. Não é corpo, alma e espírito não. Quando o cristão ele se santifica no espírito, alma e corpo, então o corpo é a última parte que vai ser santificada. O importante para nós que pregamos o evangelho é a pessoa ela aceitar a Jesus, permitir que o Espírito Santo venha fazer a mudança, convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, porque esse papel cabe ao Espírito Santo. Não cabe a mim ou a outro chegar aqui e falar, não, a mulher tem que largar a calça e usar a saia. Não, a mulher tem que largar a maquiagem, tem que largar o batom, tem que largar o rímel, tem que largar o blush. Isso aqui não é papel meu, porque se eu fizer isso, eu vou estar pregando o quê? Usos e costumes. Eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Está lá em Hebreus aqui, ó. Só para mostrar para vocês o que fala aqui, ó. Hebreus 4:12. 4:12 aqui, ó. Hebreus 4:12 nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e corações. Então o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro crente, ele tem que pregar a palavra. Não é a experiência que vai libertar as pessoas, não. Se a experiência libertar, quando a pessoa fica escutando esses testemunhos de arrebatamento, de céu e inferno, a pessoa vai fazer isso por medo. É por medo e não vai fazer por amor a Jesus. Aí muitos me perguntam, irmão, então qual é o sentido da sua mensagem? O sentido da minha mensagem que é pregar é o amor de Jesus.
é que as almas venham conhecer Jesus Cristo, que é só através de Jesus que nós somos salvos. É através da suficiência de Cristo, é através da graça de Jesus, não é através de obras, entendeu? Não são obras que vão salvar. Não adianta você tentar se santificar, tentar viver numa bolha. Se você não tiver um verdadeiro encontro com Cristo, você está fazendo isso em vão. Ainda vai perder a salvação da sua alma. Então o importante é o quê? É você ler a palavra, meditar e praticar, principalmente os ensinos de Jesus, o que está lá no Novo Testamento, porque nós estamos nessa dispensação da graça. Então, se foque mais no Novo Testamento, vai ler, peça para Deus visitar você, peça para Deus para que você consiga ler somente a Bíblia, saia fora desses canais que ficam só pregando, trazendo testemunho de pessoa que foi para céu e inferno, que eu já falei várias vezes no canal que isso que contamina a sua fé. Então hoje em dia o que está contaminando a fé das pessoas? Elas deixam de acreditar na Bíblia, deixam de ler a palavra para ficar dando crédito a esses canais que só fica falando fulano de tal foi no inferno e viu não sei quem, fulano de tal foi no céu e viu não sei quem. Isso aí não acrescenta em nada, isso aí vai trazer confusão para a sua cabeça, porque você deixa de crer na palavra para ficar dando crédito a esse tipo de experiência sobrenatural. Eu tenho inscrito que estava nesse embaraço aí. Eu comecei a orientar a pessoa, né, que eu tenho contato no privado. A pessoa saiu disso e a vida da pessoa melhorou. Ela largou de mão essa questão de ficar acompanhando esses canais que só fica falando de experiência, de céu, de inferno, de arrebatamento, e começou a focar na palavra. E a pessoa viu uma mudança significativa na vida dela. Porque ela parou de crer, de dar crédito a essas experiências, né, que a gente não sabe nem de onde que vem. Eu garanto que de Deus não vem. Eu garanto que de Deus não vem. Essas experiências que cada dia aparece uma mais aterrorizante. A pessoa fala que foi no inferno, que viu lá o trono de Satanás, que viu uma bota sendo feita. É cada bizarrice que a gente escuta. Mas a palavra de Deus ninguém dá crédito. A verdade é essa. Outra coisa aqui também. Teve uma inscrita que me perguntou: ah, irmão, então como é que o crente tem que se vestir? Minha irmã, como eu disse no comentário, eu não sou estilista. Eu sou formado em administração, sou microempresário e pregador da palavra de Deus. Todo crente que ele é salvo, ele vai saber como se vestir. As vestes que a pessoa tem que se vestir são vestes modestas, santas e comportadas, tanto o homem quanto a mulher de Deus, né? Então, eu não vim aqui para pregar julgo, mas só pela forma como eu estou vestido aqui, você sabe que eu respeito essa questão de veste. Agora, se tem uma crente, né, ela gosta de usar um batom na boca, né, um batom vermelhão, se ela gosta de usar uma maquiagem muito forte, eu não posso chegar para ela e condenar, falar, ah, você está usando o batom da pombagira. Não é assim. Eu tenho que mostrar na palavra que ela está usando uma coisa que não agrada a Deus. Por quê? Porque pela palavra vai despertar lascívia, vai despertar luxúria nos homens. Mas não cabe a mim a condená-la, falar, ah, minha irmã, você está usando o batom da pombagira, você está parecendo um palhaço patati patatá, né? Isso é uma coisa que é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dela. Você tem que ensinar na palavra, porque a palavra de Deus não fala em nenhum momento que a mulher que está usando um batom muito vermelhão, que esse batom é da pombagira. Eu quero que vocês me mostrem dentro da palavra onde está escrito. Livro tal, capítulo tal, versículo tal. A mulher que usa um batom vermelho está usando o batom da pombagira. Eu quero que vocês me mostrem, porque no dia que vocês me mostrar escrito na palavra, eu calo a minha boca e faço aqui as minhas retratações. Eu faço as minhas correções aqui. Mas ao contrário, a palavra de Deus fala sobre as obras da carne, lá em Gálatas, lá na carta aos Gálatas. Então as mulheres que têm o costume de maquiarem de uma forma, né? Aqui, ó, as obras da carne está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, ó. Gálatas. Então eu estou falando dentro da Bíblia. Então a Bíblia fala o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Então a gente tem que aprender o seguinte, e vou voltar aqui para o Eduardo, viu, Eduardo? Eu não sei se você tem um cargo na igreja, não sei se você tem um cargo no seu ministério, mas se um dia você for ministro, for ser um pastor, se algum membro um dia tiver dúvida para você e chegar, ô irmão Eduardo, vou dar um exemplo, uma irmã chega para você e fala assim, ô pastor Eduardo, ô presbítero, eu não sei, por que a mulher não pode usar eu já vi, por que a mulher não pode usar um batom vermelho bem destacado? Então você tem que explicar dentro da palavra, meu filho, meu querido, entendeu? Um verdadeiro servo de Deus, aquele que sabe manejar a palavra, ele vai responder dentro da palavra. Você não pode responder para essa irmã, irmã, porque o batom é da pombagira, não. Você vai responder dentro da palavra, você vai falar, minha irmã, a palavra de Deus vai falar lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 22, sobre as obras da carne. Então, uma mulher, quando ela usa um batom muito vermelho na boca, o vermelho já é uma cor que traz uma sensualidade, já desperta uma sensualidade. Então, a mulher, quando ela faz isso, ela vai despertar nos homens o quê? A lascívia e a luxúria, porque... Aí eu estou explicando, Eduardo, por que você tem que explicar dessa maneira? Porque você está trazendo explicação plausível e coerente dentro da palavra de Deus. Mas a partir do momento que você traz vou dar um exemplo. A partir do momento que você chega para uma irmã que tem essa dúvida, né? E você fala, minha irmã, você não pode usar porque o batom é da pombagira. Em primeiro lugar, você está sendo mentiroso, entendeu? E a palavra fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, que todo aquele que comete a mentira é filho do diabo, porque a palavra de Deus não fala em nenhum momento que o batom é da pombagira. Então, a partir do momento que você traz ensino, você já está sendo mentiroso. Você chegar a ensinar isso para a igreja, caso algum dia você se tornar um pastor ou um líder, né? A pessoa está com dúvida, não conhece a palavra de Deus e te perguntar, ô irmão, eu já escutei que a mulher não pode usar um batom muito vermelho ou usar uma maquiagem pesada, por quê? Aí você tem que explicar dentro da palavra de Deus. Você vai falar o quê, minha irmã? Na palavra de Deus, lá na Epístola aos Gálatas, fala que quando a mulher se utiliza de uma forma, uma maquiagem muito forte ou usa um batom muito vermelho destacado no rosto, ela vai destacar as obras da carne, ela está promovendo as obras da carne, então ela está provocando, através disso ela pode provocar a lascívia, a luxúria em muitos homens e despertar a curiosidade do pecado. Entendeu? É isso que você tem que falar, você tem que ser fiel às escrituras. Agora, quando você chega trazendo um ensino que não está na Bíblia, mas baseado, né, no que foi escutado, em testemunho, de experiência, essas coisas, principalmente se não tiver uma confirmação bíblica, você já está sendo infiel, porque você está trazendo uma mentira, uma heresia que não está escrito na palavra. Então é melhor você trazer alguma coisa que está dentro da palavra do que fora. Sobre essa irmã que me perguntou, né? Ela falou assim, ela me fez duas perguntas, uma acho que chama Célia, me perguntou a respeito de televisão. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu não assisto televisão, na minha casa, na minha lavanderia não tem televisão. Antes, quando eu estava desviado, se você quiser acreditar ou não, né? Eu tô falando aqui porque eu não gosto de mentira. Quando eu estava desviado, eu tinha uma televisão grande na minha casa, mas eu já não assistia televisão mesmo quando eu estava desviado. Então eu peguei o desgosto pela televisão antes mesmo de reconciliar com Cristo. Eu desviado, eu já tinha tomado nojo de televisão, eu já não estava mais apegado com televisão. Por quê? Porque a televisão, ela vai jogar algo imposto para você, você não tem escolha. Então, hoje em dia, eu prefiro acessar o quê? A internet. Porque através da internet eu posso acessar aquilo que eu quero. Eu tenho um domínio de acessar aquilo que vai me edificar ou não, né? Então, a internet, até para a pessoa que não tem discernimento, é perigoso também, porque a pessoa às vezes vai acessar um site de pornografia ou vai acessar uma coisa que não traz edificação. Mas em relação à televisão, eu prefiro hoje ter um acesso pela internet através do computador, do celular, porque eu vou ver coisas que me edificam. Eu vou num canal que vai trazer um estudo bíblico, uma pregação bíblica. Então, essa questão da televisão, eu já não estava fazendo uso, né? Mas se for para o crente não usar, melhor. Mas não porque pertence ao diabo, porque antes eu acreditava nisso.
Mas depois eu fui ver na palavra que isso não está falando nunca. Não tem escrito na Bíblia que a televisão é do diabo. A Bíblia fala o quê? Não porás coisas impuras diante dos vossos olhos, entendeu? Então a questão da televisão é porque tem muita coisa impura, tem muita violência, muito assassinato, muitos filmes de terror, de pornografia, novelas e filmes que incitam o ódio, que incitam a traição, que incitam o adultério. Então, o contexto que a gente tem que ter em relação do crente se abster e não olhar a televisão, não é porque a televisão pertence ao diabo. É o que eu sempre tenho que falar, que eu falei. Nós temos que aprender a não demonizar as coisas. Todo crente que tem mania de demonizar as coisas é porque essa pessoa não teve um encontro com Cristo. Ela tá muito é um tipo de crente que ele é muito levado por fábula, muito levado por essa questão de testemunho. É um crente que não lê a palavra, ele não lê a palavra. Então toda justificativa dele é o quê? É o demônio, é Satanás, é pomba-gira. O crente, quando ele é maduro, ele vai procurar as suas argumentações dentro da palavra de Deus. Ele não vai demonizar, não. Então esses crentes que têm mania de demonizar tudo, né, e até as pessoas, são crentes que não têm argumentação bíblica e são crentes que já têm a sua fé contaminada, a sua mente cauterizada. Entendeu, meus irmãos? Então o que acontece? É igual eu sempre tenho falado, eu nunca preguei o mundanismo aqui no meu canal. Se vocês estão tendo essa compreensão, é porque vocês não estão conseguindo compreender as minhas mensagens. Vão ler a Bíblia, porque eu sempre tenho falado. Eu só não fico perdendo o meu tempo ficar pregando aqui, julgo, questão de roupa. Eu prefiro ficar meia hora falando da palavra de Deus do que ficar toda hora falando aqui. Irmão, a mulher não pode usar saia, não pode usar calça, o irmão não pode usar camiseta, porque isso não vai trazer edificação, né? Já basta esses canais aqui na plataforma dos usos e costumes do jugo pesado, né? Porque eles só pregam jugo, que já prega isso demais. Então eu prefiro gastar o meu tempo trazendo aqui um ensino sobre a palavra, porque, como foi dito aqui, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é ela que transforma, entendeu? Para mim não vai edificar em nada eu ficar trazendo aqui, falando, paz do Senhor, irmãos, o homem deve usar uma calça, não pode usar bermuda, porque isso aí é uma questão de santificação de cada um, é uma santificação de cada um. Graças a Deus, né? Eu não vou falar que eu me sinto melhor, mas eu sou uma pessoa que eu vivo essa questão dos usos e costumes. Eu não uso bermuda, eu não uso camiseta, né? Eu me visto de calça, eu uso camisas de manga comprida, ou então a manga até aqui, o cotovelo, mas isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém. Isso é uma questão de adaptação que eu conseguia fazer, mas nem por isso eu vou julgar aquelas pessoas que não fazem. Por quê? Porque eu creio que é um trabalhar do Espírito Santo na vida de cada pessoa, é um trabalhar de Deus na vida de cada pessoa. Isso vai depender da entrega que a pessoa faz com Deus, né? Porque muitas vezes Deus tem um operar na minha vida, mas não é da mesma velocidade ou na mesma intensidade que Deus trabalha em minha vida, vai trabalhar na vida de outra pessoa. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma determinação. Até a forma da pessoa ser provada não é igual. Às vezes Deus me prova de uma maneira que outra pessoa não suportaria. Então a gente tem que entender isso, que cada pessoa, Deus tem uma forma de trabalhar. Enquanto uns são mais fáceis, né, de Deus moldar, seja através das vestimentas, seja através mesmo até da compreensão da palavra, tem outros que demoram mais. Mas não cabe a mim condenar ou julgar essas pessoas, né? Desde que elas sejam sinceras com Deus. Então eu creio no tempo de Deus trabalhar na vida de cada pessoa. Eu não posso julgar, chegar aqui e chamar de mundano um crente que às vezes está querendo servir a Deus de uma forma sincera, mas ela ainda não se largou ou se libertou ainda das vaidades. Isso é uma questão particular de cada pessoa. Eu não tenho esse poder de convencer a ninguém. O que eu tenho que fazer como porta-voz do Senhor Jesus Cristo é pregar a palavra, é pregar a salvação. Espero que as dúvidas tenham esclarecido.
Ó, pra vocês verem como é que são as coisas. Eu já recebi até comentário de pessoas falando assim: ô irmão Wellington, se eu fosse o senhor, eu não perdia nem meu tempo respondendo essas pessoas. Mas pra vocês verem que isso é o quê? Isso é um fruto do Espírito que Deus tem desenvolvido em mim, de eu ter paciência e longanimidade para estar aqui esclarecendo alguns pontos. Que muitas, às vezes a pessoa tem até dúvida e tem uma confusão na mente, né? E eu creio que é uma forma de Deus trabalhar para libertar essas pessoas do engano. Libertar essas pessoas dessa enganação. Então não confundam usos e costumes com doutrina. Não confundam. A doutrina ela é bíblica, ela é universal. Ela está aplicada com os ensinamentos de Cristo. Usos e costumes não. É algo direcionado pelo homem. E se não tomar cuidado, entra a ter confusão e mistura de doutrina de demônios no meio. Amém, meus irmãos? Então agradeço cada um de vocês que estão aqui acompanhando o canal, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.